Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Quantos estão felizes de estar aqui essa noite? Amém. Meu marido falou assim para mim, tá preparada? Eu falei, a gente nunca tá. Sempre dá aquele frio na barriga, né? Pode se sentar. Estou muito feliz pela oportunidade. Quem segura esse microfone sabe a importância que é. O nosso pastor não entrega para qualquer um. Então, nós ficamos felizes, né? Por ele confiar em nós para isso. Semana passada, o pastor falou para me trazer a palavra, né? Só que eu até falei pro Lindo. Eu falei, Lindo, eu sabia que eu não ia trazer. Porque eu cheguei na igreja, aí Deus falou assim para mim. Eu falei, ai, Senhor, hoje eu vou trazer a palavra. Aí ele falou assim, você não vai ministrar hoje. O Espírito Santo falou para mim. Aí, quando o pastor chegou e falou assim, filha, Deus falou comigo. Eu falei, amém, Senhor, amém, entendi. E o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. Eu preguei aqui na tarde profética. Só que eu queria ministrar outra coisa. Mas eu orando essa madrugada, foi isso mesmo que o Senhor quer que eu fale. Então, vamos ouvir a voz do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Nós vamos ler do 8 e o 9 só. Fala assim. Se você não achou, acompanhe na tela. Então, os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa realmente que dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho e ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o céu, a lua e as 11 estrelas se inclinaram diante de mim. Curva sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer, obrigado por estarmos aqui. Pai, eu peço que o Senhor me use como instrumento, Pai. Que todas as palavras que sejam ditas aqui sejam para honra e glória do Teu nome, que haja edificação, mudança de vida, transformação, Pai. Que o Senhor me use essa noite, Pai. Que em nome de Jesus essa palavra caia em uma boa terra no coração do Seu povo. Que em nome de Jesus as aves de rapina não possam tirar, que o mundo não sufoque, Senhor. Mas que em nome de Jesus eles venham guardar na tábua do coração deles tudo que vai ser falado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu ministrei na tarde profética, porque essa palavra, o Senhor me deu, a gente lendo a Rota 66, né? E essa palavra é sobre José. José, né, todo mundo conhece, é das histórias mais conhecidas. José, a Arca de Noé, às vezes as pessoas nem conhecem a Jesus, mas elas sabem a história, porque foi contada. Por causa que agora, hoje em dia, tem novela, né? Agora tem Record, né? Porque a Record fez uma novela, enfim, vários motivos. Mas por que nós nos identificamos? Porque quando nós escutamos a história de Noé, nós nos identificamos com essa história. Porque é uma história de superação, é uma história de fé, é uma história de perdão. Então, no nosso coração, a gente fica feliz, tipo, nossa, que história. Poderia ser eu ali. Porque é uma história que mexe conosco. E nós temos essa coisa de identificação. Quando nós ouvimos alguma história e nós nos identificamos com essa história, nós temos às vezes a mania de tipo assim, eu me compadeço mais. Porque eu me compadeci mais porque eu conheço a história. Porque parece com a minha história. E assim a história de José. De José. José, né? Ele veio de uma família não tão boa, não tão perfeita assim, vamos dizer. Para quem conhece a história... Raquel, sua mãe, e Leia, sua tia, se casaram com o mesmo homem, Jacó. Olha só, Jacó amou Raquel. E aí, a gente sabe o que acontece. O vô dele, Labão, fez o quê? Enganou ele. Deu Leia e falou assim, não, aqui tem que casar com a mais velha primeiro. E depois casou com Raquel. Nisso, tinha um conflito tão grande nessa família, gente, que se você for ler Gênesis, no capítulo que fala assim, que começa a nascer os filhos, você fica chocada, porque Leia vem, tem um filho, aí começa a afrontar a outra irmã, começa a colocar nome para afrontar a irmã, aí outro nome, afrontando a outra irmã, você fala, meu Deus, que família é essa, uma família toda disfuncional, e Raquel não fica por baixo. Dá a serva dela, não, você vai gerar também para mim. Eu vou ter filhos através de você. E aí é uma história totalmente assim, você fica olhando, eu fiquei olhando e falei, Senhor do céu, que família toda disfuncional, será que poderia sair alguma coisa boa dessa família?
E o que acontece? Elas são emocionalmente, afetivamente precisando de alguém. Sabe aquelas pessoas que precisam de alguém para ter afeto, para ter amor, para dizer que ama? Elas eram assim. Então, nasce Jacó, nasce José. Para quem não sabe, Raquel fala para Jacó, dai-me filhos. E eu até falei na tarde profética, que quem é mais assim, né, antiguinha assim, sabe que tem uma música da Fernanda Brum que fala, dai-me filhos, se não morro. É isso que... Desculpa cantando, gente. Desculpa, não é meu ministério, mas eu gosto. Não é meu ministério, mas eu gosto. Né, Fogo? O Fogo acreditou em mim uma vez para me louvar, só ele. Então, o que acontece? Ela fala, me dá filhos. E ele fala, eu estou no lugar de Deus para dar filho para você? Não posso dar filho para você. Mas então, mais por frente, nasce José. E o que acontece? Jacó ama José, porque é o filho da velhice. É o filho da sua mulher amada. Então, José, ele é o príncipe da casa. José é o menininho da casa, o mimado da casa. E todo mundo ama José. A Bíblia não fala muitos pecados sobre José. Ó, José e Daniel, você não fica vendo assim, falando, ai, e eles pecaram, porque você não vê isso. Não significa que eles não são pecadores, porque a Bíblia fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eles eram pecadores, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não enfatiza que eles eram pecadores. Quando José passa por todas as provas, o que acontece? A palavra fala, e Deus estava com José. E Deus estava com José. Então, o único problema de José é o problema que todo filho mais novo tem. Quer falar mal dos irmãos mais velhos pro pai. Eu tô falando de... Ai, gente, eu tô falando de mim, que eu sou caçula, né? Tô falando mal de mim. Mas a gente tem... Ô, pai! Quem tem 2 filhos, entende o que eu tô falando. Como que funciona? Ô, mãe! Fulano me bateu! É o dia inteiro assim, irmão. É o dia inteiro assim. Então, esse era o único defeito dele. E aí, você já parou para pensar? Um homem que Deus estava com ele. Um homem que o pai amava ele. E que não falava nenhum defeito dele. Por que ele passou por tanta coisa, irmão? Você conhece gente assim? Que você olha e fala assim, fulano é tão boa. Ciclano é tão bom, por que está passando por uma situação difícil? Ou então você olha para a sua vida, Deus, por que eu fiz de errado? Estou fazendo tudo certo aqui. Por que está acontecendo tudo ruim? Já aconteceu com você? Porque já aconteceu comigo. Mas aqui fala que José teve um sonho. E até antes do sonho, irmão, estava tudo bem. Porque os irmãos falam, quando os irmãos falam assim, ó, você acha que você vai reinar no meu lugar? Eles estão falando que ele queria primogenitura. Que ele iria comandar, sendo que ele era o mais novo. O mais novo não podia comandar, só o mais velho. Então, eles falam assim, por que você acha que você vai dominar sobre nós? Você acha mesmo? Era isso que eles estavam falando para José. Por causa de um sonho. Então, antes do sonho estava tudo bem. Depois do sonho começa a dar tudo errado. Já aconteceu isso com você? Você recebeu uma promessa? Deus usou alguém para falar com você? Olha, irmãos, eu lembro como hoje, em 2019, eu estava sentada, olha como eu lembro. Era 2 fileiras aqui, e eu estava sentada numa fileira aqui, ó. Veio um pastor ministrar aqui, que revela os mantos, e a igreja estava lotada. E eu era da dança ainda, que aqui nessa igreja a gente é multifunção, a gente faz tudo, né? E nessa época não era desse tamanho a dança, não, eram poucas meninas, então eu dançava ainda. Eu estava com a bata vermelha da cruz, a Rô lembra? A bata vermelha da cruz, dançando, dancei, sentei bem aqui, ó. E eu estava atrás do povo, ninguém estava me vendo. E o povo tudo na frente, né? Porque todo mundo queria a revelação. Aí eu sentada assim, aí ele falou assim, moça, levanta você. Você que tá... Aí eu fiquei assim, né? Você do cabelão, com a cruz. Aí eu falei, então pode ser eu, né? Eu levantei, ele falou assim, moça, eu vi você dançando aqui, só Deus sabe o cativeiro que você está passando. Mas eu vejo você muito feliz. Eu vejo você a pessoa mais feliz dessa igreja. Eu falei, eita glória, eu no deserto, irmão. Eu não passando uma prova, irmão. Eu falei, eita glória, agora muda, Senhor. Irmão, de 2019 para 2020, só turbulência. Eu falei, Deus, mas a promessa que o vaso usou lá. E pra você ver que era Deus, ele falou meu nome. Gente, meu nome não é fácil, acho que todo mundo fala. Não é Carol, não é Bia.
Eu falei, Deus vai mudar. Mas, irmão, piorou, você acredita? E eu lembrei hoje igual de José. As coisas tudo acontecendo, ele tendo um sonho, era para as coisas melhorar, irmão, era para dar certo. A palavra veio sobre a minha vida, agora vai dar certo. Mas não, piorou. E eu falei, Senhor, por que piorou para José? Por que ele sonhou e piorou, não melhorou? E Deus falou para mim, porque ele precisava amadurecer. E nessa palavra, Deus bateu em mim, viu? Porque eu estava orando, pedindo um negócio para Deus. Senhor, eu quero tanto. Ele falou assim, eu não vou te dar. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você não é madura. Eu falei, nossa, Jesus, bate menos, né? Então, o José tinha 17 anos. E ele era mimado pelo pai, imaturo. Irmãos, de verdade, uma coisa que Deus falou comigo. Deus permite o sofrimento para nos tornarmos maduros. Porque pessoas que evitam sofrimentos têm dificuldade em desenvolver seu caráter. Se você evita o sofrimento, é porque você tem dificuldade em desenvolver o seu caráter. O José mimado troca a túnica do pai pelas vestes de servo. O José, que era o rei da casa, o príncipe da casa, agora vai servir na casa de outras pessoas. O José, que achou que tudo ia ser dele, agora não tem mais nada, está sozinho, irmão. Imagina aí, a vida de José. Deus não ensinou José a ser governador no palácio, e sim no poço, na calúnia e na rejeição. O que Deus tem feito para você, para Ele conseguir cumprir aquilo que Ele quer fazer através de você? Qual o poço que você está, que Deus está falando assim, isso é para me cumprir algo através de você, e você não está entendendo? Porque, irmão, enquanto a gente não amadurece, a gente fica no poço. Enquanto a gente não amadurece, a gente continua sendo escravo, a gente não vira filho, a gente continua sendo escravo. E aí Deus falou para mim, existem 3 causas de maturidade, 3 coisas que a imaturidade causa. Agora, pastora, é diferente, viu? Que Deus mudou coisa. É que ela estava na tarde profética. Imaturidade causa 3 coisas. Repita comigo. 1, mais tempo de dor. Te impede de gerar. Pode causar morte e não vida. Por que mais tempo de dor? Quem leu Gênesis sabe que Deus revela uma profecia para Abraão. Fala assim para ele, ó, o povo que eu vou dar para você vai ser o seguinte, eles vão para uma terra peregrina e eles vão sofrer. Eles vão ser escravos e eles vão ficar escravos lá por 400 anos. Quantos anos, irmãos? Quantos? Mas, em Êxodo 12:40, fala que eles ficaram 430 anos. 30 anos a mais. Já parou para pensar? Fiquei pensando nisso, irmão, porque eu penso, né? Quando eu vou ler a Bíblia, eu falo igual o pastor. Por quê? Como? Fica assim. Por que eles ficaram 430 anos? Porque, para você que não sabe, como que era o Velho Testamento? Até Moisés começar a escrever. O povo contava as histórias de geração em geração. Então era o seguinte, o pastor contava a história para o Davi. Olha, no princípio Deus criou o céu e a terra, não sei o que, contava tudo, a história. O Davi guardava aquilo e contava para o filho dele. E foi indo assim, e foi indo assim, e foi indo assim, até chegar Moisés e ele escrever. Por isso que Josué fala que quando o povo morreu, o povo antigo, não foi passado para frente as histórias, o que acontece? O povo se afastou de Deus. Então, quando a Bíblia fala algo no Antigo Testamento, você tem que focar naquilo, porque aquilo é importante. É um detalhe importante. Os 400 anos, eram 400 anos. Por que eles ficaram 430 então? Porque Moisés, para você que não sabe, Moisés sabia que ele ia ser o libertador. Porque em Atos 7:25, Estevão fala que ele sabia que ele era o libertador do povo. Só que o povo não entendeu que ele era o libertador. Moisés sabia que era o libertador. O que ele fez? Ele tentou libertar o povo com as suas próprias mãos. Então,
No ano 390, o que Moisés fez? Matou o egípcio. E aí o que ele teve que fazer? Ir para o deserto. E o que aconteceu no deserto? Ele ficou 40 anos no deserto. Os 10 anos que o povo ia sofrer, porque faltava 10 anos, irmão, para ele amadurecer. Faltava 10 anos, não faltava mais do que isso. O povo sofreu 30 anos a mais. Porque a imaturidade faz um povo que deveria ser liberto em 10 ficar sofrendo por 30. Para o povo parar de sofrer, você deve amadurecer. Sabe por quê, irmão? Você não consegue libertar aquele povo que está preso lá? Aquele povo que está na escravidão e acha que é livre? Porque você não amadureceu ainda. Porque tem coisas que Deus quer amadurecer em você. E o povo está lá preso, escravo, e você não entendendo que Deus quer te amadurecer primeiro. O Senhor falando assim, ó, amadurece, porque Moisés tentou fazer com as mãos dele. Enquanto a gente tenta fazer com as nossas mãos, irmãos, sabe o que a gente causa? Morte. Em vez de libertar um povo, sabe o que a gente faz? Mata. E ele não estava matando gente deles, não. Ele estava matando os de fora. O testemunho dele era matar os de fora, em vez de salvar os de dentro, trazer para dentro. Já parou para pensar isso? Ai, gente, tão quieto. Tá negociado, né? Ai, gente, desculpa. Deus falou comigo. Tá negociado. Mais tempo de dor. Então, Moisés deveria ter esperado para amadurecer. Mas ele não esperou. Ele não teve a paciência. Quando ele fala assim, não, eu não vou. Não é porque ele não sabia, irmão, que o Senhor queria libertar o povo. É porque ele lembrou do passado dele. Ele lembrou que na hora que era para ele ter ficado quieto e esperado o tempo certo para libertar o povo, ele colocou as mãos dele e matou quem ele não deveria matar. Feriu quem ele não deveria ferir. E o Senhor fala, não, o eu sou está te enviando. Porque não tinha a ver. Sabe por que às vezes não dá certo nas nossas vidas? Foi o que Deus falou comigo. E eu tenho falado isso para a pastora. Falo, pastora, às vezes a gente acha que é a gente que está fazendo, quando na verdade é Deus. A gente acha que é a gente que vai libertar, quando na verdade é Deus. Um dia eu falei para um jovem assim, ó, se o Espírito Santo não te liberta, meu irmão, eu não posso te libertar. Ele convence do juízo, da justiça, é Ele. Eu não posso fazer por você, você tem que tentar. Só que a gente quer fazer o quê? Com a nossa mão, do nosso jeito. Não, Deus, eu vou tentar. Não, Deus, mais uma vez. Não, Deus, eu vou... E Deus falando assim, para, amadurece. Amadurece para mim te usar. O segundo é, impede de gerar. Por que a imaturidade nos impede de gerar? A gente lê Ruth, o pastor Jonas veio aqui, foi nessa pregação que virou uma chave na minha cabeça. Em Ruth 1:4, fala que eles ficaram 10 anos na terra de Moabe, até que o marido dela morresse. E o que acontece? Irmãos, 10 anos, dá tempo de ter um filho, né? Dá tempo de ter um filho. 5, né, pô? 5, tá profetizando? Dá tempo de ter. Mas por quê? Por que ela não teve? Por que ela não gerou na terra de Moabe? Por quê? E aí Deus falou para mim, porque ela estava na terra errada, com o povo errado e adorando ao Deus errado. Eu falei, Deus, porque se Ruth tivesse tido um filho lá, Noemi tinha ficado em Moabe, irmão, porque a descendência dela tinha continuado. A descendência dela ia continuar. Para que ela ia voltar para Israel? Para que ela ia voltar para Belém, para a casa do pão? Se ela só voltou porque ela não tinha mais nada. Ela tinha perdido tudo. Ela não voltou porque estava tudo bem, porque se ela tivesse um neto, ela não tinha voltado, ela tinha ficado lá. Então, Deus falou comigo. Deus queria dar uma descendência, não apenas um filho. Porque se Noemi fica em Moabe, Ruth não daria luz a Obed, não daria luz a Jessé, não daria luz a Davi, e então o Cristo não viria.
Ruth teve que amadurecer e entender quem era a sua terra, quem era o seu povo e quem era o seu Deus. Amadureça e você vai gerar. Amadureça e você vai gerar. Porque, irmãos, a gente às vezes está aqui, mas a gente não entende qual é a nossa terra, qual é o nosso povo, e a gente nem sabe quem é o nosso Deus. Porque a gente negligencia tempo de oração, tempo com Deus e comunhão com os irmãos. Irmão, se você... Eu falei assim, Senhor, se Ruth tivesse gerado em Moabe, ela teria só mais um filho. Você parou para pensar? Ela não estaria na história de Jesus. Ela não estaria na genealogia de Jesus. E talvez ela não estava entendendo, porque nós temos dificuldades em entender porque nós não geramos. Porque não gerar dói. Irmão, dói não gerar. Não gerar é difícil. E eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente também. Quando você vai numa célula e tem só você e mais uma pessoa, dói, irmão, dói. Você fala, Senhor, qual que é o problema? Eu não estou gerando filhos para o teu reino. Todas as células estão crescendo, eu estou aqui parada. Irmão, eu vivi isso. Eu vivi isso. Muitas vezes, e eu não entendia. Eu falava, Senhor, por que eu estou aqui sozinha? Eu sou uma líder ruim? O que eu faço de ruim nessa célula que não cresce? E doía em mim, irmão. Não gerar doía em mim. Porque igual Ana, doía. As pessoas olham pra gente e falam assim, deve ter alguma coisa errada com a pessoa. Não faz um discípulo para Jesus. Não é possível, não ganha um para Jesus. As pessoas devem olhar. Mas talvez o Senhor, para que você gere, Ele precisa te amadurecer primeiro. Porque talvez, se você gerar errado, irmão, você mata o bebê. Porque se você for uma pessoa que não sabe cuidar direito, você joga no chão e fala para ele andar, quando na verdade ele tem que andar no colo ainda. Você empurra para engatinhar, quando na verdade ele precisa de cuidado, que segure na mão. Ou então, irmão, você quer dar feijoada quando ele precisa tomar leitinho. E aí o Senhor está falando, amadurece para você aprender a gerar e cuidar. Amadurece para que você consiga cuidar. E o terceiro pode causar morte e não vida. E aí a gente pensou, né? José. Por que José precisava amadurecer, irmãos? Por quê? Para que ele salvasse vidas. José, ele não foi para o egípcio só para ser um governador, e sim para ser um salvador. Esses dias o Lindo falou para mim. Você parou para pensar? Vou dar o crédito para ele, né? Vou dar o crédito para ele. Você parou para pensar que se José tivesse, se o padeiro tivesse lembrado dele antes do tempo, ele seria só mais um, não seria o governador. E às vezes a gente quer apressar o tempo de Deus. E Deus está falando, não, espera, porque não é agora. Se você for agora, você só vai ser mais um. Não vai ser do jeito que eu quero, vai ser do jeito que você quer. Mas a gente tem mania, né, de querer apressar Deus, que a gente quer. Um José de 17 anos nunca conseguiria alimentar uma nação. Irmão, um José que não tinha falta de nada, não saberia o que é as pessoas sentirem fome e precisar dar o alimento para elas. Um José que não sabia administrar uma casa, não saberia administrar um estado, irmão, um país. Já parou para pensar isso? Ele amadurece não para salvar somente sua vida, porque nós queremos amadurecer por causa de nós. Posso te falar uma coisa? O processo que está passando não tem nada a ver com você. O que você está vivendo não tem nada a ver com você, irmão. Você tem que olhar para o lado, porque talvez tenha a ver com o irmão que está do seu lado. Porque José não estava amadurecendo para ele. Ele estava amadurecendo porque ele precisava salvar pessoas. Ele estava incluso? Estava. Mas ele precisava entender que não era por ele, era por uma nação. Porque a gente tem mania de entrar aqui, amadurecer e ficar sentado.
estou batendo na noiva, pastor. De amadurecer, ficar bom. Aí sabe o que acontece? Amadurece, não usa para nada, apodrece. Apodrece, irmão. Aí você não entende, você fala, Senhor, eu falava muito isso, por que Deus? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que Deus? Por que eu estou sofrendo tanto? Irmãos, o que eu falei para vocês da parte de 2019 para 2020, vou falar para você, foi difícil. A pastora ontem, eu estava na casa da pastora, ela falou assim, filha, como você amadureceu? Eu falei, você acha, pastora? Ela falou assim, demais. Mas, irmão, pensa como doeu para amadurecer. Sabe, eu cheguei aqui na igreja, lá em cima. E eu saía correndo no fim do culto, porque eu não queria ficar perto de crente. Porque eu nasci na igreja, assim, praticamente. Desde os 10 anos, a minha mãe me carregava. Então, eu tinha pavor de crente, porque para mim, crente era fofoqueiro, só falava da vida dos outros. E eu fui na igreja por causa que eu ouvia Esther cantando. A minha tia morava na rua da frente e eu ouvia Esther cantando. Eu falei assim, meu Deus, que voz linda. E aí, irmão, eu estava num outro relacionamento, eu falei, eu vou pro culto hoje. Não vai, fui quebrando o pau, irmão, mas eu fui. Porque eu sou dessas, eu sou dessas. Fui, quebrando o pau, não tô nem aí, mas eu fui. Cheguei no culto, falei, nossa, que culto gostoso. E aí tinha o pastor Cida, a pastora Sussu. A pastora Sussu na porta, me abraçou. Falei, nossa, que igreja legal. A Luana não, irmão. Luana passava por mim assim, ó. Eu falava assim, que irmã metida. E ela falava para todo mundo que tinha me ganhado para Jesus. Eu que ganhei ela para Jesus, sendo que eu que me convidei para ir na célula dela, você acredita? Eu falei, o que é esse negócio de célula aí? Ela, ai, vamos lá na minha célula. Depois que eu ofereci, ela me chamou. Coisada. Eu ouvi a Esther cantando. Daí, quando eu fui sair, correndo, a pastora saiu correndo. Oh, filho, vem aqui, você é tão linda, me abraçou. Eu lembro que eu fiquei na igreja por causa de um abraço. Sabe, por isso que eu amo bem-vindos. Porque a maneira que você é recebido, talvez faça com que você fique ou faça com que você vá embora. Então eu fiquei ali, irmão. Aí eu ia nos cultos. Aí toda segunda tinha culto de mulheres. Toda segunda. Nossa, eu amava aquilo. Quando acabou eu fiquei triste, mas depois gostei que ficou melhor. Mas no começo eu fiquei triste. E aí, irmão, eu tinha um outro relacionamento, um relacionamento abusivo. Ele tinha passado em 3 clínicas de recuperação. E era eu e o Ian só no começo. Irmãos, eu falo uma coisa pra vocês, nesse altar, o tanto que eu amo meus pastores. Eu falei pro Espírito Santo que eu não queria contar isso, porque eu ia chorar. O tanto que eu amo meus pastores. Porque, irmão, eu ligava para meus pastores 3 horas da manhã. Eu falava assim, pastor, vem me buscar. Porque ele usou droga de novo, ele bebeu de novo, ele veio para cima de mim, o Ian tá vendo. Por favor, pastor, vem me buscar. E o pastor vinha me buscar, ele morava numa casa aqui em cima, tinha 2 quartos só. Ele me colocava no escritório, eu dormia lá no escritório. E no outro dia, eu ia para casa. Cortavam minha luz, irmãos. O meu pastor pagava minha luz. Ele ia lá, e eu não estou falando isso para você falar assim, nossa, que pastor bom, porque ele nunca pediu para me falar isso. Você entende? Ele pagava minha luz. Às vezes eu não tinha nada para comer. Eu ligava e falava assim, pastor, estou com vergonha de falar para o senhor, mas eu não tenho nada para comer hoje. Não tenho mistura, não tenho nada. Ele chegava lá com uma cesta básica, uma caixa de ovo, porque nessa época também ele não tinha muito, né, irmão? Mas ele levava uma caixa de ovo. E ele falava assim, filha, nunca mais faça isso. Eu, o quê, pastor? Nunca mais passa necessidade e não me fale. Nunca mais. Irmãos, de 2019 para 2020, foi um turbilhão. Foi difícil para me amadurecer, irmãos. Sabe por quê? Um dia eu estava aqui no culto, no domingo. Eu saí do culto, inclusive quando o Heitor nasceu, o pastor me levou na maternidade. Ele nasceu só às 6 horas da manhã, o pastor ficou lá até ele nascer.
até falar assim, nasceu. Aí ele, então eu vou pra casa dormir. Ficou lá na recepção, irmão, dormindo num negócio duro. Depois, deu 7 horas da manhã, a pastora, ai filha, entrou lá, eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Vai dormir. Ai, gente, eu amo meus pastores, de verdade. São demais, gente, eles são demais. E aí eu tava num culto de domingo, que tava cheio assim. Eu vim, dancei. Minha casa não era, tinha um muro baixo. Eu já tinha acabado esse outro relacionamento. E daí eu cheguei em casa, ele estava lá, drogado. Eu coloquei o Ian para dormir. E daí ele veio para cima de mim, me agrediu. Irmãos, eu falo assim para você que ele começou a dar um monte de soco em mim, me arrastou para a cozinha. E ele falou assim, eu vou te matar. Eu não lembro de onde eu tirei força, irmão, eu não lembro. Mas eu consegui me desvencilhar dele, saí correndo pro meio da rua, deixei os meninos dentro de casa chorando e fui correndo pro meio da rua e comecei a gritar, socorro, socorro, socorro. E aí ele foi embora, ele falou assim, eu não te matei hoje, mas eu vou te matar. E aí eu fui pra casa da minha avó, bati na porta, ela entra, eu liguei pro pastor, falei, pastor, ele quase me matou, e agora o que eu faço? O pastor, filha, vamos pra delegacia agora, vamos ligar pra polícia, eu tô indo lá, eu vou falar, eu falei, e eu desesperada com o Heitor chorando, ia chorando, o Heitor com 1 ano de idade. Eu falei assim, e eu não sabia, depois disso, irmão, eu não tinha mais, porque eu não trabalhava, eu não tinha sustento, não tinha dinheiro pra pagar meu aluguel. Eu não tinha. Irmãos, eu vinha pro culto, ninguém sabia que eu estava ruim. Ninguém sabia, quem olhava para mim não imaginava como eu estava. Porque eu entrava aqui do jeito que eu faço, eu sorria para as pessoas. E as pessoas falavam, tá tudo bem, melhor do que eu mereço. Como que você tá? Eu falava, melhor do que eu mereço. E eu estava lá, irmãos, era difícil. Quantas vezes eu fui jantar na casa da Luana porque eu não tinha nada para comer na minha casa. Mas eu orava e eu falava assim, Senhor, eu falei assim, Deus, eu não vou ficar passando por isso. E aí eu orava. Um dia eu fui comer na casa da Yasmin, a dona Vilma falou assim, come menina. Eu com fome, porque eu não tinha comido. Eu falei assim, não precisa, come. E aí eu comi. E aí eu cheguei em casa, orei e falei, Senhor, eu não tenho nada para comer agora. E agora? Não tenho leite para dar para os meus filhos. E agora? E aí o seu Zé bateu na porta, eu estava orando, irmãos, eu juro, eu estava orando. Quando eu terminei de orar, o seu Zé bateu na porta. Ele falou assim, eu não sei por que eu estou aqui, mas Deus mandou te entregar essas coisas. Era a feira do mês, irmãos. Era a feira do mês, irmãos. Sabe, eu não estou falando isso para você falar assim, ai, coitada da Caliane. Irmãos, eu não sou coitada, não, a graça de Deus me alcançou. Eu sou feliz porque eu passei por tudo isso, porque se eu não passasse por isso, eu não seria a Caliane de hoje. A Caliane de 2019 jamais conseguiria cuidar de pessoas. A Caliane de 2019 jamais ficaria na recepção. Eu tive que amadurecer, irmão, e foi doloroso, porque amadurecer dói. Não é fácil amadurecer, irmãos. Mas você tem que estar disposto. Se coloca de pé. Sabe, na história de José, eu lembro de uma história. Porque ele foi vendido por moedas. Quando ele tinha 17 anos, ele foi para o Egito. Mas com 30 anos, ele começou a cumprir sua missão. Ele se casou com uma estrangeira. Não era na terra dele. E mesmo depois de sofrimentos, calúnias, tentações e abandono por quem ele mais amava, ele decidiu salvar aquelas pessoas. Será que a história de José te lembra a história de alguém? Porque para mim, lembra do meu Cristo. Eu caço a Bíblia procurando onde Jesus está. Onde Jesus está em Gênesis? Onde Jesus está em Êxodo? Onde Jesus está? E eu achei ele na história de José. E mesmo ele teve que amadurecer. Porque dos 12 aos 30, ninguém soube o que ele estava fazendo. Mas ele estava amadurecendo e crescendo em graça e em conhecimento para que ele pudesse salvar uma nação. Não espere, irmão, que Deus vai te usar de qualquer jeito para salvar as pessoas. Não espere que Ele vai te usar de qualquer jeito. Você tem que decidir amadurecer para que Ele te use.
Então, a partir de hoje, quando você estiver passando por uma situação difícil, você não vai falar, por que Deus? Ou pra que Deus? Você vai falar assim, por quem Deus? Porque hoje eu entendo que eu fui no cemitério orar por uma pessoa que tinha perdido um ente querido, porque eu perdi meu pai. Porque hoje eu aconselho mulheres que passam por violência doméstica, porque eu passei por violência doméstica. Porque hoje eu sei que as pessoas vão precisar de uma cesta básica, porque um dia eu precisei. Hoje eu sei o como é ruim sentir fome. A pessoa falar, eu estou com fome, porque um dia eu senti. Então hoje, quando acontece alguma coisa, eu falo, para quem Deus? Essa lição vai servir para me salvar quem? Para me cuidar de quem? Para me ajudar quem? E essa situação que você está passando é para quem? Começa a orar, Senhor, coloca essa pessoa na minha vida. Senhor, aproxima ela de mim, porque quanto mais eu amadurecer e eu estiver pronta, eu não vou apodrecer, eu vou cuidar, eu vou amar. Eu não vou me precipitar como Moisés e fazer do meu jeito, não. Eu não vou ser igual Ruth, ficar 10 anos esperando para gerar, não. Hoje eu decido, Senhor. Ore e peça para o Senhor, Deus, para quem, Senhor? Para quem o meu testemunho? Para quem? Para quem, Deus? Para quem eu estou sofrendo? Para quem eu fui abandonado? Para quem eu fui traído? Para quem, Deus? Para quem, Senhor? Me mostra a pessoa que eu preciso ajudar. Porque, irmão, o Evangelho não é sobre nós. É sobre Deus através de nós. Os 5 ministérios são para a igreja, edificar a igreja. O profeta é para profetizar, o mestre é para ensinar, o pastor é para pastorear, o evangelista é para evangelizar, o apóstolo é para abrir igreja para as pessoas. Não é sobre você, é sobre para quem Deus vai te usar, irmão. Não é sobre você, é para quem Deus vai te usar para transformar vidas. Para de ser egoísta como eu fui por muito tempo, falando, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu faço tudo certo. E começa a falar para quem, Deus? Porque quando o Senhor me mostrar, eu também não vou me acovardar. Eu não vou ficar assim, sentado na cadeira, amadurecendo sozinha, não. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigada, porque essa palavra, Deus, o Senhor colocou no meu coração e me fez lembrar, Deus, que tudo que acontece nas nossas vidas não é por mim, mas é por o que o Senhor quer fazer através de mim. Eu peço, Espírito Santo, que agora o Senhor coloque sobre a mente dos seus filhos as pessoas que eles precisam ajudar, através dos testemunhos deles. Que eles saiam daqui, Senhor, não se vitimizando mais, não falando, ai Deus, que vida difícil, ai Senhor, que sofrimento, não, mas que eles saiam daqui se levantando e falando assim, Deus, pra quem? Me mostra uma pessoa, Deus, que o meu testemunho vai mudar a vida. Me mostra uma pessoa que eu possa orar, que eu possa curar, que eu possa transformar. Eu não vou ser refém do meu passado, mas eu sou livre, mas tenho meu futuro com Cristo. Eu sou livre, mas tenho meu futuro com Cristo. José não salvou uma nação, apenas a família dele, mas uma nação toda. E dessa nação veio o nosso amado Jesus Cristo. Se ele não tivesse amadurecido, irmãos, se José não tivesse amadurecido, morreria Israel todo, e como Jesus viria para nos salvar. Mas ele, no meio do sofrimento, amadureceu e salvou pessoas e cuidou de pessoas. Nos faz, Senhor. Nos faz, Senhor, homens e mulheres dispostos. Nos faz, Senhor. Oh, teu amanhã será melhor. Nos faz, Senhor. O que Deus irá fazer? Teu amanhã será melhor que hoje. Diga, teu amanhã será melhor